Quando olhamos para o céu à noite, cada ponto de luz que vemos é um sol, que, como o nosso próprio Sol, pode ter planetas orbitando ao seu redor, e até mesmo planetas parecidos com o nosso, onde a vida floresceu e se desenvolveu. Se o universo é vasto e antigo e cheio de vida, por que as evidências não estão em toda parte? Se a probabilidade de não estarmos sozinhos é tão grande, tendo em vista o assombroso número de estrelas com planetas potencialmente habitáveis, onde estão os outros? Qual o motivo desse silêncio? Na trilogia de livros O Problema dos Três Corpos, o escritor chinês Cixin Liu nos alertou. O universo é uma floresta sombria. Toda civilização é um caçador armado escondido na escuridão, segurando uma arma carregada. Ele deve tomar cuidado extremo, porque em algum lugar da floresta há outros caçadores furtivos. Se ele encontrar uma vida, outro caçador, um anjo ou um demônio, uma criança delicada ou um velho decrépito, um espírito ou uma fada. Há apenas uma coisa que ele pode fazer: abrir fogo e eliminá-los. Nesse universo, a única maneira de garantir a sobrevivência é destruir preventivamente qualquer outra forma de vida. A metáfora da floresta sombria. Essa apavorante hipótese se sustenta no raciocínio de que, embora vasto e abundante em recursos, o universo é finito e qualquer civilização que deseje sobreviver deve eliminar preventivamente as outras competidoras. A expansão é a chave da sobrevivência para qualquer civilização. Conforme cresce e avança, uma sociedade demanda cada vez mais e mais energia. Não existem recursos suficientes. A geração de energia para tornar essa expansão sustentável se torna cada vez mais onerosa. A incerteza é a chave para a hipótese. Nunca se sabe a real intenção da outra civilização. Ela pode ser benevolente ou hostil, e o custo de arriscar uma interação, o que seria uma revelação de sua localização, é muito alto. Portanto, a estratégia mais racional e segura para qualquer civilização é não se comunicar e, se possível, eliminar qualquer outra civilização que se revele. A outra raça pode se tornar uma ameaça existencial no futuro, então a melhor maneira de garantir a própria sobrevivência é erradicá-la antes que ela erradique você. Saudações, navegantes do abismo! Vivemos em um universo estranho onde conspirações e mistérios existem logo abaixo da superfície da realidade que acreditamos conhecer. Se você tem curiosidade e deseja se aprofundar em assuntos como o sobrenatural, as conspirações, true crime, ou se você busca respostas para a pergunta mais relevante da existência humana, estamos sós no universo? Então seja bem-vindo a este canal. Eu sou o Cleitão e você está no Absonauta. Em dezembro de 1901, uma geringonça pendurada em uma pipa que enfrentava uma tempestade na costa leste do Canadá mudou nossa percepção de comunicação à distância para sempre. Marconi mandou um sinal de rádio através do Oceano Atlântico, que foi captado e reconhecido do outro lado. Essa foi a primeira vez que uma empreitada desse tipo foi bem-sucedida e transformou Marconi no pai da radiodifusão, ganhador do Prêmio Nobel e um homem muito rico. Marconi sabia que as ondas de rádio viajavam através do ar e que, ocasionalmente, romperiam a atmosfera e ganhariam o vácuo do espaço. O sinal que ele enviou a partir da Cornualha, Inglaterra, naquele dezembro frio foi um S do código Morse.
As ondas de rádio viajam na velocidade da luz e se propagam como uma bolha que se expande pelo espaço, tendo a Terra no centro. Um sinal de rádio emitido na década de 1920, quando essa tecnologia já era grandemente difundida, já viajou por uma distância de 100 anos-luz e, em teoria, já alcançou outros sistemas estelares na galáxia. Hoje sabemos com absoluta certeza que à nossa volta o universo está cheio de candidatos potenciais a abrigar a vida. Nossos poderosos instrumentos ópticos estão vasculhando os céus e, todos os anos, novos exoplanetas localizados na zona habitável de estrelas distantes são anunciados pela astronomia. Então, e se alguém estiver ouvindo? Seria prudente alardearmos nossa existência, gritando para o vazio do espaço quem somos e onde estamos. Nossas transmissões estão há mais de um século entregando, sabe-se lá para quem ou o que, nossos sonhos e esperanças, nossas desilusões e nossas fraquezas, o nosso sentido de moral e nossos pecados, tudo aquilo que nos identifica como espécie humana, tudo de melhor e pior que podemos produzir, está surfando as ondas eletromagnéticas igual uma mensagem numa garrafa lançada ao oceano cósmico. O que quer que esteja do outro lado escutando já pode ter um dossiê completo da nossa civilização. Podem estar nos estudando há décadas e planejando uma abordagem. Quem sabe já tenham até enviado uma mensagem. Em 1977, o astrônomo Jerry Ehman, que trabalhava no radiotelescópio Big Ear na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, recebeu uma resposta. Por cerca de 72 segundos, eles falaram. A resposta veio na frequência de 1420 MHz, que é a da linha do hidrogênio. Uma frequência considerada ideal para transmissões de rádio interestelares, porque sofre menos interferência de fenômenos naturais. O sinal era forte, cerca de 30 vezes o ruído de fundo, e sua clareza deixou Iman tão empolgado que ele imprimiu os dados, circulou e escreveu "Uau!". A frequência em que a mensagem foi transmitida passou a ser protegida por protocolos internacionais de telecomunicações para evitar interferências terrestres. Mas, apesar dos esforços, a mensagem jamais se repetiu. O radiotelescópio Big Ear foi desativado em 1998 e a tecnologia da época não permitiu uma análise em tempo real ou rastreamento preciso da fonte. No entanto, sabe-se que a transmissão veio de uma região do céu bem conhecida pelos astrônomos, a constelação de Sagitário. Em julho de 2025, um outro evento astronômico ainda mais bizarro ocorreu, vindo da mesma direção do sinal UAU de 77. No Chile, o sistema de monitoramento de ameaças cósmicas Atlas soou o alarme para um ponto de luz azulado que se movia muito rápido em relação ao fundo de estrelas conhecidas. Ele também veio da constelação de Sagitário, entrou no sistema solar alinhado ao plano da eclíptica e se deslocando a mais de 60 km por segundo. A velocidade estonteante confirmava que o objeto não tinha ligação gravitacional com o nosso Sol. Isso capturou imediatamente a atenção de certos círculos científicos e o astrofísico de Harvard, Dr. Avi Loeb, publicou um artigo onde evidenciava as diversas anomalias apresentadas pelo 13 Atlas, propondo que ele poderia ter origens não naturais. A partir de agora, as informações se tornam ainda mais intrigantes. E se você me acompanhou até aqui, então deixe o bloody like, compartilhe o vídeo maldito e se inscreva neste canal bizarro. Tamanho incomumente grande. 20 quilômetros de diâmetro. O núcleo do 13 Atlas é do tamanho da ilha de Manhattan. Da perspectiva da estatística, deveria ser muito mais provável que o terceiro objeto interestelar conhecido fosse muito menor. O Oumuamua, por exemplo, tinha 100 metros de comprimento.
A frequência esperada de objetos interestelares sugere que objetos menores na escala de centenas de metros deveriam ser muito mais comuns. Isso levantou a suspeita para a equipe do Dr. Avilub de que essa coisa poderia ser projetada para ser grande, ao contrário de cometas naturais que tendem a ser menores. Seja para suportar longas viagens interestelares, seja para carregar equipamentos complexos para observação ou mesmo armamentos. Trajetória incomum. O 13 Atlas vem em uma órbita hiperbólica, quase alinhada ao plano onde orbitam os planetas do Sistema Solar. Em sua passagem, ele vai estar muito próximo de Marte, Vênus e Júpiter. As probabilidades disso acontecer de maneira não dirigida são menores que adivinhar as senhas de 4 dígitos que desbloqueiam os celulares de 2 pessoas desconhecidas na primeira tentativa, 2 vezes seguidas. Para a Avilub e sua equipe, a trajetória desse objeto enigmático parece estar otimizada para a exploração dos planetas do Sistema Solar interior, exatamente como uma sonda lançada por nós mesmos faria. Vai alcançar o periélio do lado oposto do Sol em relação à Terra. O periélio é o ponto onde o corpo celeste está mais próximo do Sol. 13 Atlas alcançará o periélio quando a Terra estiver do outro lado. Isso nos deixará cegos para o que quer que esse visitante inesperado esteja fazendo, como, por exemplo, liberando sondas que possam vir em nossa direção. Alta velocidade e idade estimada. A velocidade que o objeto desenvolve nunca foi vista no Sistema Solar. Sua idade determinada também chocou os estudiosos. Essa coisa pode ser mais velha que o nosso Sol, algo entre 3 e 11 bilhões de anos. Uma idade tão avançada sugere que ele é um sobrevivente durão que aguentou uma quantidade de tempo insana exposto ao ambiente interestelar, o que seria muito difícil para cometas frágeis que tendem a se desintegrar. Aceleração não gravitacional. Desde sua descoberta, no início do segundo semestre desse ano, o objeto vem sendo estudado com atenção. Uma das características mais assustadoras apresentadas é que ele acelerou. Mudou a velocidade e ajustou levemente a trajetória, como se estivesse sendo pilotado. Essa mudança de comportamento, embora sutil, tem deixado os astrônomos intrigados, porque não tem relação com a influência da gravidade do Sol ou dos planetas do nosso sistema sobre ele. Esse tipo de mudança de velocidade também foi observado no Oumuamua, mas naquele caso foi atribuída à liberação de gases. No entanto, o objeto 13 Atlas não demonstra ter características de um cometa comum, o que torna essa explicação menos convincente. Falta de assinaturas químicas típicas de cometas. O espectroscópio é um instrumento incrível, usado pela ciência para determinar a composição de planetas, estrelas, nebulosas e cometas. Cada elemento químico tem um código de barras de luz único, e é possível determinar do que uma coisa é feita estudando o seu espectro. As análises espectroscópicas do 13 Atlas não detectaram a emissão de gases comuns em cometas. O que foi visto foi a liberação de dióxido de carbono em quantidades absurdas, cerca de 70 kg por segundo, e muita água, em uma distância do Sol onde a sublimação de água para um cometa é considerada incomum. Uma curiosidade estranha: CO2 e água são subprodutos da queima de hidrocarbonetos, um tipo de combustível de aviação. Loeb sugere que esse comportamento poderia ser a evidência de um sistema de propulsão artificial, ou então um estratagema concebido para mascarar a natureza tecnológica do objeto. Um escudo de gases que simularia a atividade cometária e encobriria a estrutura, blindando a coisa de uma observação mais criteriosa. Comportamento óptico anômalo. A luz refletida pelo 13 Atlas puxa bastante para um espectro avermelhado, e a poeira ao redor dele parece ter baixa opacidade. Isso significa que o que quer que esteja por debaixo dessa nuvem de poeira reflete mais luz que a suposta coma desse suposto cometa.
Esse objeto pode ter uma superfície sólida e refletiva, possivelmente metálica ou até mesmo feita de materiais artificiais, projetada para resistir ao ambiente interestelar. Mais recentemente, uma observação mais apurada da nuvem que cerca o 13 Atlas detectou uma quantidade surpreendente de níquel. O níquel é um metal pesado e sua detecção na natureza está sempre associada a quantidades muito maiores de ferro. A tecnologia humana ensina que o processo metalúrgico de separação de um metal do outro é custoso e de alta complexidade. Encontrar níquel e não ferro na composição de um cometa é totalmente inesperado. Isso pode indicar uma chocante evidência de que o 13 Atlas pode ter sido manufaturado. Agora imagine se isso for mesmo um artefato tecnológico projetado para a exploração do espaço profundo e a captação de informações de civilizações exóticas, e que tem um tamanho massivo, deliberadamente concebido para funcionar por bilhões de anos. Quão avançados são os cérebros daqueles que o projetaram? E as mãos que o construíram, como se parecem, quão diferentes de nós esses seres seriam, quais os seus propósitos. Só de tentar imaginar, isso me dá calafrios. Em 1964, o astrônomo soviético Nikolai Kardashev propôs um método para classificar o nível de desenvolvimento tecnológico de uma civilização com base na quantidade de energia que ela é capaz de utilizar. Essa escala logarítmica se divide em três tipos principais, cada um representando um aumento massivo na capacidade de uma civilização de aproveitar energia. Uma civilização de tipo 1 é capaz de utilizar e armazenar toda a energia disponível em seu planeta natal. Isso inclui não apenas as fontes de energia que usamos hoje, como combustíveis fósseis, energia solar e nuclear, mas também a energia geotérmica, eólica e toda a energia que incide sobre o planeta. É o ponto em que uma civilização consegue gerenciar os recursos de seu próprio mundo para atender a todas as suas necessidades, envolvendo o controle total e a manipulação do clima e as atividades vulcânicas e sísmicas. De acordo com essa classificação, a civilização humana ainda não atingiu o tipo 1. Carl Sagan achava que nossa posição atual está entre 0,7 e 0,8, já que a maior parte da energia que consumimos ainda vem de fontes que não englobam toda a energia disponível em nosso planeta. Uma civilização de tipo 2 é capaz de aproveitar toda a energia de sua estrela. O exemplo mais famoso dessa aplicação é a esfera de Dyson, uma megaestrutura hipotética que envolveria uma estrela para capturar a maior parte de sua energia. Essa civilização teria o poder de um sol inteiro à sua disposição, o que seria suficiente para sustentar uma sociedade em escala estelar e possibilitar a colonização de todos os planetas de seu próprio sistema solar. Uma civilização de tipo 3 é a mais avançada na escala. Ela seria capaz de aproveitar a energia disponível em sua galáxia inteira. Isso significa controlar o poder de bilhões de estrelas, buracos negros supermassivos e outras fontes de energia. Tal civilização teria a capacidade de realizar projetos em uma escala inimaginável para nós, como a colonização de inúmeros sistemas estelares em toda a galáxia. E se estivermos no caminho de uma civilização com todo esse tamanho e poder, quão culpados eles se sentiriam em nos varrer da existência? Acho que seria como uma criança brincando em um parque que pisa sem querer em um formigueiro. Em 1983, o escritor e futurólogo David Brin imaginou um cenário verdadeiramente aterrador. O silêncio absoluto que ouvimos ao tentar escutar o espaço profundo é uma medida de cautela. Os outros existem e estão lá fora, mas permanecem silentes porque estão sendo vigiados por criaturas ainda mais antigas e avançadas e que entendem que a concorrência por recursos e energia é um jogo impiedoso.
Segundo Brin, as primeiras civilizações do cosmos, que a essa altura já acumulam bilhões de anos de evolução biológica e tecnológica, possuiriam meios de interferir no desenvolvimento de possíveis concorrentes. Artefatos tecnológicos inconcebíveis para nós viajariam pela galáxia, escaneando o vazio em busca de sinais de vida inteligente. Assim que uma evidência de vida em estado tecnológico primitivo é detectada, esses artefatos entrariam em ação. Enormes naves não tripuladas, dirigidas por alguma forma fria e indiferente de inteligência computacional, planejariam e executariam ações de ataque preventivo, com a intenção de evitar que uma civilização jovem se desenvolva até o ponto de alcançar maturidade tecnológica suficiente para se tornar uma ameaça para eles. Brin chamou sua teoria de a hipótese das sondas letais. A hipótese sugere que civilizações avançadas poderiam criar sondas autorreplicantes, usando recursos de sistemas estelares como asteroides ou planetas, permitindo que cobrissem vastas áreas de galáxias ao longo do tempo, com o propósito de localizar e eliminar outras civilizações emergentes antes que elas se tornem uma ameaça. O motivo para tal comportamento seria a autopreservação de uma civilização avançada que poderia temer a concorrência ou o risco de outras civilizações se tornarem hostis no futuro. A curiosidade sempre foi a principal força motriz do espírito humano. Desde que os primeiros hominídeos ficaram de pé e aprenderam a acender fogueiras para iluminar a noite escura, eles olhavam para o céu em contemplação, talvez se perguntando o que significavam todos aqueles pontos de luz, o porquê do sol suceder à lua e o motivo das árvores frutíferas florescerem sempre na mesma época do ano. Mais tarde, conforme o conhecimento foi sendo acumulado e passado adiante pelas gerações, os questionamentos foram se sofisticando. De onde vem o movimento das marés? Por que o tempo se dilata próximo a buracos negros massivos? E será que estamos sós no universo? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da ciência e filosofia humanas. Para tentar encontrar a resposta, estamos nos arriscando talvez até demais. Aplicando o conhecimento que nos está disponível, voltamos agora nossa atenção para esse evento astronômico único. A passagem do 13 Atlas pelo Sistema Solar tem o potencial de nos trazer respostas, sejam elas doces ou amargas, e nossa mais avançada tecnologia está sendo empenhada nesta tarefa. Se nossos telescópios não capturarem a imagem nítida e inequívoca que pode mudar o nosso entendimento do espaço para sempre, talvez nossas mentes mais privilegiadas possam. Em agosto, logo após a confirmação da descoberta, um experimento levado a cabo pelo grupo paranormal Farsight Institute, liderado pelo jornalista e paranormal Dick Allgaier, aplicou a visão remota para observar com o olho da mente o objeto interestelar 13 Atlas. A técnica psíquica da visão remota foi estudada pelos serviços secretos americano e soviético sob o contexto da Guerra Fria. Essa é uma técnica parapsicológica que supostamente permite a uma pessoa visualizar ou obter informações sobre objetos, lugares ou eventos distantes sem o uso dos sentidos físicos, usando apenas a mente. O experimento foi descrito como uma sessão de visão remota double-blind. Isso significa que nem o praticante Allgaier, nem o facilitador do experimento sabiam previamente o alvo da sessão, que seria o 13 Atlas. O alvo foi identificado apenas por um código ou por coordenadas para evitar qualquer tipo de viés. Não há detalhes específicos sobre a metodologia exata, mas sessões de visão remota geralmente envolvem o praticante entrando em um estado meditativo, recebendo um alvo e descrevendo impressões sensoriais ou conceituais sobre esse alvo. Essas descrições são frequentemente anotadas ou desenhadas e depois comparadas ao alvo real. Durante a sessão, Allgaier produziu esboços e descrições verbais que foram transcritos e analisados posteriormente. Ele teria descrito o objeto assim. Ele rascunhou um ideograma curvo e irregular, sugerindo um movimento rápido em um vazio escuro, com sensação de frio extremo e isolamento.
movimento. Allgaier descreveu como uma flecha solitária cortando o nada. Ele disse se tratar de uma estrutura alongada, cilíndrica ou tubular, entre 10 e 20 quilômetros de comprimento, coincidindo com estimativas astronômicas iniciais do 13 Atlas. Superfície metálica ou escamosa, com luzes pulsantes em tons de verde e azul, refletindo a luz solar de maneira incomum. O esboço mostrou uma forma não natural, com protuberâncias ou antenas na parte frontal e uma cauda de partículas que brilham internamente. Os estímulos sensoriais descritos foram de superfície dura, como metal frio, com vibração sutil, como um motor, gerando um zumbido baixo e constante, como maquinário ou comunicação codificada. Foi relatado pelo paranormal cheiro de ozônio queimado e calor localizado na parte frontal, contrastando com o frio do espaço. Surgiu ainda um desenho de um cilindro inclinado, com uma cabeça arredondada na frente, cercado por um halo de energia. As linhas desenhadas indicavam camadas concêntricas, sugerindo construção artificial, com pontos de luz interna, como painéis ou janelas iluminadas, e tubos conectados, o que foi interpretado como um sistema de propulsão ou habitabilidade. Ele também desenhou setas mostrando trajetórias hiperbólicas, com correções de curso não gravitacionais, alinhando-se com observações astronômicas de velocidade de 58 quilômetros por segundo. Esses esboços foram comparados pós-sessão com imagens do Hubble, mostrando similaridades com o halo de poeira e a forma alongada do 13 Atlas. A sessão revelou uma missão de reconhecimento com o objetivo de exploração planetária, especialmente Marte, planeta que o 13 Atlas estará próximo em outubro de 2025. Allgaier sentiu curiosidade neutra, sem hostilidade imediata, mas alertou para potencial contato ou interferência. Os achados de Allgaier foram chocantes e alimentaram debates sobre a natureza do objeto. Ele concluiu que o 13 Atlas é um objeto grande, movendo-se pelo sistema solar, guiado à distância por uma tecnologia exótica e extremamente precisa. Totalmente bizarro. O século XX foi um período ímpar na história humana, onde saímos definitivamente da condição de meros observadores passivos do infinito para termos a capacidade de desenvolver aparatos que nos permitiram interagir com as estrelas. Mandamos para o céu nosso amistoso e caloroso olá, sem levarmos em conta quais seriam as reais intenções daquilo que está lá fora ouvindo. Será que, em nossa inocência, teríamos escancarado uma janela para algo que não tem intenções benevolentes ou altruístas para conosco? As lideranças mundiais com certeza se prepararam para o inconcebível, talvez prevendo cenários que a grande maioria de nós nem sonha. Circulou nas redes o boato de que a última reunião entre Trump e Putin no Alasca, em meados de agosto, não foi apenas para tratar do conflito com os ucranianos, mas também para discutir um plano de defesa conjunta envolvendo os arsenais nucleares das duas superpotências, no caso de uma invasão extraterrestre. E a indicação de leitura do Absonauta é Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. Mas antes, não se esqueça que deixar um comentário respeitoso e hypar o vídeo geram impulsos para o canal e não custam absolutamente nada. Se você curte ficção científica e busca uma história que te faça pensar, Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke, é uma leitura obrigatória. O livro começa com um objeto misterioso, gigantesco e cilíndrico, entrando em nosso sistema solar. Batizado de Rama, essa estrutura é a primeira evidência de uma civilização alienígena. Em vez de focar em batalhas espaciais ou monstros, Clarke nos leva em uma jornada de exploração e descoberta. A equipe de cientistas enviada para investigar Rama precisa decifrar os segredos desse mundo artificial, que é ao mesmo tempo fascinante e enigmático. O livro é uma obra-prima de suspense e ficção científica, mostrando como a humanidade reage diante do desconhecido.
A cada semana, novas revelações sobre o objeto interestelar 13 Atlas surgem. No momento em que gravo esse vídeo, as novidades são a mudança de cor e a emissão de brilho intenso, incompatível com seu tamanho estimado. Ele mudou de cor do vermelho para o azul e depois para o verde, e agora está emitindo luz equivalente a 10 gigawatts. Isso levou o Dr. Lubb a sugerir que talvez essa coisa seja impulsionada por motores nucleares. Lubb propôs redirecionar a sonda Juno para observar mais de perto o 13 Atlas quando ele passar por Júpiter. A sonda encerrou sua missão de observação daquele planeta e está atualmente em vias de ser descartada. Essa coisa intriga os cientistas e desafia tudo o que se conhece sobre cometas. Com pelo menos 22 anomalias combinadas, as chances de origem natural são efetivamente zero. Em finais de outubro de 2025, o objeto estará em seu periélio, passando atrás do Sol e ficando inobservável a partir da Terra. Momento ideal para manobras escondidas, como uma desaceleração e ejeção de mini-sondas para a Terra e Marte. Com qual propósito? Ataque ou contato? Até lá, estaremos segurando nossas respirações, como caçadores furtivos espreitando em uma floresta escura, experimentando um suspense que pode anteceder um momento pivotal para a humanidade, a revelação de vida extraterrestre inteligente. E suas intenções, benignas ou hostis, só podemos, por enquanto, especular.